Nas ruas agitadas de São Paulo, onde os arranha-céus pareciam tocar o céu e as luzes nunca se apagavam, vivia Beatriz Oliveira, uma jovem de 19 anos, cuja beleza contrastava com a dureza de sua vida. Com grandes olhos castanhos, que refletiam uma mistura de inocência e determinação, Beatriz enfrentava todos os dias a dura realidade da pobreza extrema na cidade que nunca dorme. O pequeno apartamento que ela compartilhava com sua irmã mais velha, Clara, de 25 anos, era um lembrete constante de suas limitações. As paredes descascadas, os móveis desgastados e o constante gotejamento do encanamento quebrado formavam o pano de fundo de sua existência. Mas para Beatriz, este lugar era seu lar, o único refúgio que ela conhecia em um mundo que parecia conspirar contra ela. Todas as manhãs, Beatriz acordava antes do amanhecer, vestia seu uniforme desgastado e se dirigia à lanchonete, onde trabalhava como garçonete. As gorjetas escassas e o salário mínimo mal davam para cobrir as necessidades básicas, mas ela se agarrava a esse trabalho com unhas e dentes, determinada a forjar um futuro melhor. Clara, por sua vez, levava uma vida muito diferente. A irmã mais velha, com sua beleza madura e atitude desafiadora, havia optado por um caminho que Beatriz se recusava a seguir: a prostituição. Todas as noites, Clara se transformava, trocando suas roupas gastas por vestidos provocantes e saltos altos, saindo às ruas para vender seu corpo ao melhor licitante. «Beatriz, olhe para você», dizia Clara com frequência, sua voz tingida de amargura e resignação. «Você trabalha como uma escrava por centavos, enquanto eu posso ganhar em uma noite o que você ganha em um mês. Você não percebe que está desperdiçando sua juventude e sua beleza?» Mas Beatriz sempre respondia com a mesma determinação: «Prefiro ganhar pouco com dignidade do que vender minha alma, Clara. Tem que haver outra maneira de seguir em frente». Essa diferença de opiniões criava uma tensão constante entre as irmãs. Clara via Beatriz como uma ingênua que se recusava a encarar a realidade, enquanto Beatriz não podia evitar julgar as decisões de sua irmã mais velha. Apesar de tudo, um laço inquebrantável as unia. Eram tudo o que tinham no mundo. Uma noite, depois de um turno particularmente exaustivo na lanchonete, Beatriz voltou para casa e encontrou Clara chorando no sofá desgastado. Sua maquiagem borrada e um hematoma se formando em sua bochecha contavam uma história que Beatriz temia ouvir. «O que aconteceu, Clara?» perguntou Beatriz, sentando-se ao lado de sua irmã e segurando sua mão. Entre soluços, Clara explicou. «Um cliente ficou violento. Não queria pagar. Eu tive que fugir, Beatriz. Estou com medo. Não sei por quanto tempo mais posso continuar assim». O coração de Beatriz se apertou ao ver sua irmã, sempre tão forte e desafiadora, reduzida a um monte de nervos e lágrimas. Naquele momento, ela percebeu que, apesar de suas diferenças, ambas estavam presas na mesma jaula de pobreza e desespero. «Vamos sair dessa juntas, Clara», prometeu Beatriz, abraçando sua irmã. «Vamos encontrar uma maneira. Tem que haver algo melhor para nós lá fora». Mas enquanto consolava Clara, uma sensação de desespero se apoderava de Beatriz. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado e o trabalho na lanchonete mal cobria as necessidades mais básicas. A pressão de sua situação começava a esmagá-la. E pela primeira vez, Beatriz se perguntou se realmente haveria um futuro melhor esperando por elas. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Beatriz sentou-se no parapeito da janela, olhando as luzes da cidade de São Paulo, com toda a sua grandeza e oportunidades, parecia zombar dela. Como uma cidade poderia oferecer tanto e ao mesmo tempo tão pouco? Com lágrimas nos olhos, Beatriz fez uma promessa silenciosa às estrelas quase invisíveis no céu poluído. Encontraria uma maneira de mudar suas vidas, custasse o que custasse. O que Beatriz não sabia era que o destino estava prestes a intervir da maneira mais inesperada, colocando em seu caminho um homem que mudaria o curso de sua vida para sempre. Um encontro que a levaria à beira do abismo,
mas que também poderia ser a chave para escapar da miséria que a cercava. Os dias se sucediam um após o outro, cada vez mais difíceis para Beatriz e Clara. O aluguel atrasado havia se tornado uma ameaça constante de despejo, e a geladeira vazia era um lembrete cruel de sua situação precária. Beatriz havia aumentado suas horas na lanchonete, trabalhando turnos duplos que a deixavam exausta. Mas nem mesmo isso era suficiente para manter as irmãs Oliveira à tona. Uma noite particularmente fria de outono, Beatriz voltou para casa depois de um turno exaustivo e encontrou um bilhete de Clara. Não aguento mais isso. Saí para procurar dinheiro, não me espere acordada. O coração de Beatriz afundou, sabendo exatamente o que isso significava. Desesperada e sem saber o que mais fazer, Beatriz tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Com mãos trêmulas, ela colocou o vestido mais bonito que tinha, um presente de aniversário de Clara do ano anterior, e saiu para as ruas de São Paulo, determinada a encontrar uma solução, qualquer solução para seus problemas financeiros. As luzes de neon dos clubes noturnos e bares iluminavam as calçadas, criando um mundo de sombras e promessas vazias. Beatriz caminhava sem rumo certo, seu coração batendo forte no peito, sem saber realmente o que estava procurando ou o que estava disposta a fazer. Foi então que ela o viu. Um homem alto e bem vestido, de uns 32 anos, que saía de um restaurante luxuoso. Havia algo em seu porte, na maneira como seus olhos percorriam a rua com uma mistura de curiosidade e solidão que chamou a atenção de Beatriz. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou dele. "Com licença, senhor", disse com voz trêmula. "Tem fogo?" O homem se virou para ela surpreso. Seus olhos de um azul profundo encontraram os de Beatriz, e por um momento o tempo pareceu parar. "Não fumo", respondeu ele com uma voz suave e educada. "Mas posso te oferecer algo melhor. Quer tomar um café? Está frio aqui fora." Beatriz hesitou por um instante, mas o desespero pôde mais que o medo. Ela assentiu e seguiu o desconhecido até um café próximo. O homem se apresentou como Rafael Almeida, um empresário bem-sucedido do setor imobiliário. À medida que conversavam, Beatriz se viu, cativada por seu carisma e aparente gentileza. Rafael contou sobre sua vida, suas viagens, seu sucesso, e Beatriz se permitiu sonhar por um momento com uma vida diferente. "E você, Beatriz?", perguntou Rafael com genuíno interesse. "O que te traz às ruas em uma noite como esta?" A pergunta caiu, como um balde de água fria sobre Beatriz. A realidade de sua situação voltou a atingi-la com força, e antes que pudesse se conter, as lágrimas começaram a cair por suas bochechas. Entre soluços, Beatriz contou tudo a Rafael. A pobreza, a luta diária, sua irmã, o medo constante do despejo. Ela falou sobre seus sonhos despedaçados e sobre o desespero que a havia levado às ruas naquela noite. Rafael a ouviu em silêncio, seus olhos cheios de uma emoção que Beatriz não pôde decifrar. Quando ela terminou de falar, ele pegou sua mão sobre a mesa. "Beatriz", disse com voz suave, "talvez eu possa te ajudar, mas preciso saber, você é virgem?" A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela corou intensamente, mas assentiu. "Sim", sussurrou, "eu sou." Os olhos de Rafael brilharam com uma mistura de desejo e algo mais obscuro que Beatriz não pôde identificar. "Então, tenho uma proposta para você", disse ele, inclinando-se para a frente. "Uma noite comigo e todos os seus problemas financeiros desaparecerão. Você poderá pagar o aluguel, comprar comida, até mesmo economizar para o futuro. Uma noite, Beatriz, e sua vida mudará para sempre." Beatriz sentiu que o mundo parava ao seu redor. A proposta de Rafael ressoava em seus ouvidos, tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Por um lado, representava tudo o que ela havia jurado nunca fazer, o caminho que ela tinha visto destruir sua irmã. Por outro, oferecia uma saída rápida da miséria que as consumia. Com o coração batendo, descontroladamente, e a mente nublada pela confusão, Beatriz tomou a decisão que alteraria o curso de sua vida
e a de todos ao seu redor. Eu aceito, disse em um sussurro quase inaudível, selando seu destino com essas duas simples palavras. Rafael sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos, e se levantou, oferecendo sua mão. Vamos então, disse, guiando-a para fora do café em direção à noite de São Paulo, uma noite que nenhum dos dois jamais esqueceria. Enquanto caminhavam em direção ao hotel de luxo onde Rafael estava hospedado, Beatriz sentia que cada passo a afastava mais da pessoa que ela acreditava ser. A cidade ao seu redor parecia observá-la, julgando-a em silêncio, enquanto ela adentrava um mundo do qual não tinha certeza se poderia escapar. O elevador subia silenciosamente em direção à cobertura do hotel de luxo, e a cada andar que passava, o coração de Beatriz batia mais rápido. Rafael estava ao seu lado, sua presença imponente preenchendo o pequeno espaço. O silêncio entre eles era pesado, carregado de expectativas e medo. Quando as portas se abriram, revelando um corredor decorado com elegância, Beatriz sentiu que suas pernas ficavam bambas. Rafael a guiou suavemente até a suíte, sua mão na parte baixa das costas dela. Um toque que se sentia ao mesmo tempo reconfortante e ameaçador. O quarto era maior e mais luxuoso do que Beatriz jamais havia imaginado. Candelabros de cristal pendiam do teto, iluminando suavemente os móveis de design e as obras de arte que adornavam as paredes. Através das janelas enormes, as luzes de São Paulo brilhavam como um mar de estrelas. "Gosta?" perguntou Rafael. Sua voz um suave murmúrio no ouvido de Beatriz. Ela só pôde assentir, impressionada pela opulência que a cercava e pela magnitude do que estava prestes a acontecer. Rafael se moveu em direção ao bar, servindo 2 taças de champanhe. Ofereceu uma a Beatriz, que a pegou com mãos trêmulas. "Há novos começos", brindou ele, tocando suavemente sua taça na dela. Beatriz bebeu, agradecendo o álcool que começava a adormecer seus sentidos e acalmar seus nervos. Rafael a observava com uma mistura de desejo e algo mais, algo que Beatriz não conseguia decifrar. Lentamente, ele se aproximou dela, pegando a taça vazia de suas mãos e colocando-a de lado. Seus dedos roçaram a bochecha de Beatriz, traçando um caminho até seu pescoço. "Você é linda", sussurrou, inclinando-se para beijá-la. O beijo foi suave no início, quase terno, mas rapidamente se tornou mais intenso. Mais urgente, Beatriz se deixou levar, fechando os olhos e tentando se perder na sensação. Esquecer porque realmente estava ali. As mãos de Rafael percorriam seu corpo, despertando sensações que Beatriz nunca havia experimentado. Parte dela queria se entregar, render-se à paixão do momento. Mas outra parte, a parte que lembrava seus princípios, seus sonhos, gritava em silêncio. Quando Rafael começou a desabotoar seu vestido, a realidade atingiu Beatriz com força. Lágrimas silenciosas começaram a correr por suas bochechas e um soluço escapou de seus lábios. Rafael parou imediatamente, recuando como se tivesse sido queimado. "Beatriz?" perguntou, sua voz cheia de preocupação. "Você está bem?" Beatriz negou com a cabeça, incapaz de falar. Os soluços sacudiam seu corpo enquanto ela se abraçava, sentindo-se mais vulnerável e exposta do que nunca. Rafael olhou para ela e, pela primeira vez naquela noite, pareceu ver realmente a jovem à sua frente. Não a fantasia que ele havia construído em sua mente, mas uma garota assustada e desesperada, obrigada pelas circunstâncias a considerar algo que claramente não desejava. Um silêncio pesado preencheu o quarto, enquanto Rafael lutava com seus próprios demônios internos. Finalmente, com um suspiro profundo, ele se aproximou de Beatriz e, com uma gentileza que contrastava com seu comportamento anterior, envolveu-a em um cobertor macio que pegou do sofá. "Sinto muito", disse, sua voz quebrada pela emoção. "Sinto muito mesmo, Beatriz. Isso está errado. Não posso fazer isso." Beatriz o olhou através de suas lágrimas, confusa e aliviada ao mesmo tempo. "Mas o dinheiro", conseguiu dizer entre soluços.
Rafael negou com a cabeça. O dinheiro não importa. Não posso comprar sua inocência, sua dignidade. Eu errei ao sequer sugerir isso. Ele se afastou dela, caminhando até a janela. A cidade brilhava abaixo deles, indiferente ao drama que se desenrolava no quarto. Quando Rafael se voltou para Beatriz, seus olhos estavam cheios de arrependimento e vergonha. Tenho estado tão sozinho, lhe confessou, tão vazio por dentro, que pensei que poderia preencher esse vazio com isso. Mas ver você assim, tão assustada e vulnerável, me fez perceber o quão errado eu estava. Beatriz, ainda tremendo, sentou-se na beira da cama, enrolada no cobertor como se fosse um escudo protetor. O que vai acontecer agora? Perguntou. Sua voz apenas um sussurro. Rafael passou a mão pelo cabelo, claramente lutando com seus pensamentos. Vou ajudá-la, disse finalmente. Não dessa maneira, mas vou ajudá-la. Ninguém deveria se ver obrigado a considerar vender seu corpo por desespero. Ele se aproximou de seu paletó e tirou a carteira. Extraiu várias notas de grande valor e as colocou sobre a mesa de cabeceira. Isso deve ser suficiente para cobrir seu aluguel e suas despesas por um tempo, sem condições, sem expectativas. Beatriz olhou para o dinheiro, seus olhos abertos de surpresa. Não posso aceitar, disse, balançando a cabeça. Por favor, aceite, insistiu Rafael. Considere que é minha maneira de compensá-la por esta noite, por tê-la colocado nesta situação. Use-o para cuidar de você e de sua irmã, enquanto encontra uma solução mais permanente. Algo na sinceridade de sua voz convenceu Beatriz. Com mãos trêmulas, ela pegou o dinheiro e o guardou em sua bolsa. Obrigada, murmurou, sem saber o que mais dizer. Rafael assentiu, depois pegou um cartão de visita de sua carteira e o entregou a Beatriz. Se algum dia precisar de ajuda, qualquer tipo de ajuda, me ligue. Prometo que responderei. Beatriz pegou o cartão, olhando-o por um momento antes de guardá-lo junto com o dinheiro. Ela se levantou, ainda envolta no cobertor, sentindo-se repentinamente desconfortável e fora de lugar no quarto luxuoso. Eu deveria ir, disse, movendo-se em direção à porta. Rafael não tentou detê-la. Claro, quer que eu chame um táxi para você? Beatriz negou com a cabeça. Não, obrigada. Acho que preciso caminhar, clarear minha mente. Quando chegou à porta, ela parou e se virou para Rafael. Por quê? Perguntou. Por que mudou de ideia? Rafael a olhou, seus olhos cheios de uma mistura de emoções que Beatriz não conseguiu decifrar completamente. Porque você me lembrou que ainda resta um pouco de humanidade em mim, respondeu suavemente. E isso é algo que não tem preço. Com uma última troca de olhares, Beatriz saiu do quarto, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos e remorsos. Enquanto descia no elevador, Beatriz se sentia como se estivesse acordando de um sonho estranho e turbulento. As emoções a atingiam em ondas: alívio, vergonha, confusão, gratidão. O peso do dinheiro em sua bolsa era um lembrete constante de quão perto ela havia chegado, de cruzar uma linha da qual não tinha certeza se poderia voltar. Ao sair do hotel, o ar frio da noite a atingiu, ajudando a clarear sua mente. Ela começou a caminhar, sem rumo certo, deixando que as ruas de São Paulo a guiassem, enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido. Ela havia feito a coisa certa ao aceitar o dinheiro? O que diria a Clara? E o que esse encontro significava para seu futuro? Enquanto caminhava, Beatriz não podia evitar pensar em Rafael, em como ele havia mudado em questão de momentos, passando de predador a protetor inesperado. Seria possível que houvesse bondade mesmo nas situações mais sombrias? Com essas perguntas rodando em sua mente, Beatriz se dirigiu para casa, sabendo que esta noite havia mudado sua vida para sempre, embora ainda não entendesse completamente como. Os dias seguintes àquela noite fatídica foram um turbilhão de emoções para Beatriz. O dinheiro que Rafael lhe dera resolveu temporariamente seus problemas financeiros mais urgentes, permitindo-lhe pagar o aluguel atrasado e encher a geladeira com alimentos que não viam há meses. No entanto, a tranquilidade que isso lhe proporcionava
estava manchada por um sentimento de culpa e confusão que não a abandonava. Clara, ao ver a mudança repentina em sua situação, não demorou a fazer perguntas. "De onde você tirou todo esse dinheiro, Beatriz?" perguntou uma noite, seus olhos semicerrados com suspeita. Beatriz hesitou, o peso da mentira pesando sobre ela. Um cliente da lanchonete me deu uma gorjeta muito generosa", respondeu finalmente, evitando o olhar inquisitivo de sua irmã. Clara a observou por um momento, claramente não convencida, mas decidiu não pressionar mais. "Bem, seja lá o que for, pelo menos podemos respirar tranquilas por um tempo", disse, voltando sua atenção para a televisão. Mas a tranquilidade era elusiva para Beatriz. Cada noite, ao fechar os olhos, ela revivia os momentos naquele quarto de hotel. O toque de Rafael, o medo, a vergonha e então aquela virada inesperada para a compaixão. Ela se perguntava constantemente o que teria acontecido se ele não tivesse parado, se ela tivesse seguido adiante com o plano original. Teria se perdido no processo? O trabalho na lanchonete se tornou um refúgio, uma rotina que a ancorava à realidade enquanto sua mente divagava, mas mesmo ali ela não conseguia escapar completamente de seus pensamentos. Cada homem de negócios que entrava lhe lembrava Rafael, e ela se pegava procurando seu rosto na multidão, embora não soubesse se o fazia com esperança ou com medo. Uma tarde, enquanto limpava uma mesa, um cliente deixou cair seu cartão de visita. Ao pegá-lo, Beatriz sentiu seu coração dar um salto. Era igual ao que Rafael lhe dera naquela noite. Por um momento, ela pensou em ligar para ele, em buscar o quê? Encerramento? Explicações? Ou algo mais que ela nem ousava nomear? Finalmente guardou o cartão no bolso, junto com o de Rafael, prometendo a si mesma que nunca o usaria. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento com vista para o Parque Ibirapuera, Rafael Almeida lutava com seus próprios demônios. A imagem de Beatriz, vulnerável e assustada, o perseguia. Ele havia se mergulhado no trabalho, tentando afogar as lembranças, e o remorso em longas horas no escritório e decisões de negócios arriscadas. Uma noite, sentado sozinho em seu escritório, Rafael pegou seu telefone e olhou para o número de Beatriz, que havia guardado das informações que ela lhe dera naquela noite. Seu dedo pairava sobre o botão de ligar, a tentação de ouvir sua voz, de se certificar de que ela estava bem, era quase avassaladora. Mas que direito ele tinha de irromper em sua vida novamente? Já não lhe causara trauma suficiente. Com um suspiro frustrado, Rafael jogou o telefone no sofá e se serviu de um copo de uísque. Enquanto olhava as luzes da cidade através da janela, ele se perguntou se algum dia poderia se redimir pelo que quase fizera. Os dias se transformaram em semanas, e embora a vida na superfície parecesse ter voltado ao normal para Beatriz, algo fundamental havia mudado dentro dela. Ela já não via o mundo com a mesma inocência. Havia vislumbrado um lado obscuro da vida, mas também testemunhara como a compaixão podia surgir nos lugares mais inesperados. Uma tarde, enquanto caminhava de volta para casa após seu turno, Beatriz parou em frente a uma universidade local. Olhou para os imponentes edifícios, os estudantes que entravam e saíam com livros debaixo do braço e sentiu uma pontada de anseio. Seria possível que ela também pudesse aspirar a algo assim? O dinheiro que lhe restava de Rafael poderia ser o início de um caminho diferente? Com uma determinação que não sentia há muito tempo, Beatriz entrou no campus, dirigiu-se ao escritório de admissões e, com o coração batendo forte, perguntou sobre os requisitos para se candidatar. Enquanto ouvia a gentil recepcionista explicar os detalhes, Beatriz sentiu uma centelha de esperança se acender dentro dela. Talvez, apenas talvez, aquela noite terrível tivesse sido o catalisador para algo melhor. Quem sabe, das cinzas daquela experiência, pudesse surgir um futuro mais brilhante. Ao sair da universidade, Beatriz olhou para o céu de São Paulo. As nuvens haviam se dissipado e, pela primeira vez em muito tempo, ela pôde ver algumas estrelas brilhando fracamente sobre os arranha-céus. Tomou isso como um sinal,
Um sinal de que, não importa quão escura fosse a noite, sempre havia uma luz guiando o caminho adiante. Com energia renovada, Beatriz se dirigiu para casa, pronta para enfrentar Clara e compartilhar seus novos planos. Ela sabia que não seria fácil, que o caminho à frente estava cheio de obstáculos, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha um propósito, uma direção. O que Beatriz não sabia era que, enquanto ela dava seus primeiros passos em direção a um novo futuro, o destino estava preparando outro. Encontro que sacudiria os alicerces de seu mundo. Mais uma vez Rafael Almeida, atormentado pela culpa e um crescente desejo de redenção, estava prestes a tomar uma decisão que os colocaria novamente no caminho um do outro, para o bem ou para o mal. Os meses passaram, e a vida de Beatriz experimentou uma mudança radical. Com determinação e o dinheiro que lhe restava daquela noite fatídica, ela conseguiu se matricular na universidade, local para estudar serviço social. Seus dias agora estavam cheios de aulas, livros e novas amizades que compartilhavam sua paixão por ajudar os outros. No entanto, a relação com Clara tinha se tornado cada vez mais tensa. A irmã mais velha via com desconfiança as mudanças na vida de Beatriz. Incapaz de compreender como sua irmãzinha havia conseguido dar uma guinada tão dramática em sua situação. De onde você continua tirando dinheiro para a faculdade, Beatriz? Perguntava Clara com frequência, seus olhos cheios de suspeita. Você está fazendo o mesmo que eu, mas escondido? Cada vez que Clara insinuava algo assim, Beatriz sentia uma pontada de culpa e dor. Não, Clara. Já te disse 1000 vezes. Consegui uma bolsa e estou trabalhando duro. Por que você não pode ficar feliz por mim? Essas discussões se tornaram cada vez mais frequentes, criando uma brecha cada vez maior entre as irmãs. Beatriz se encontrava passando cada vez menos tempo em casa, dividida entre seus estudos, seu trabalho na lanchonete e suas novas atividades universitárias. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael Almeida havia passado por sua própria transformação. O encontro com Beatriz havia despertado algo nele, uma consciência que estivera adormecida durante anos de ambição desenfreada e solidão autoimposta. Impulsionado por um desejo de redenção, Rafael começou a se envolver em obras de caridade, focando especialmente em organizações que ajudavam mulheres jovens em situações de vulnerabilidade. Seu trabalho filantrópico lhe dera um novo propósito, mas ele não conseguia tirar da mente a jovem que havia mudado sua vida naquela noite. Um dia, enquanto revisava os relatórios de uma das organizações beneficentes que apoiava, Rafael ficou paralisado. Entre as fotos dos voluntários, ele viu um rosto familiar. Beatriz. Ela estava sorrindo, rodeada por outros jovens, claramente envolvida em algum tipo de projeto comunitário. Sem pensar 2 vezes, Rafael pegou seu telefone e ligou para o número da organização. Preciso saber mais sobre seu programa de voluntariado, disse, com o coração batendo forte naquela mesma tarde. Beatriz estava no centro comunitário, ajudando a organizar uma campanha de arrecadação de alimentos. Ela estava tão concentrada em sua tarefa que não notou a figura alta e elegante que entrou na sala, até ouvir uma voz familiar. Olá, Beatriz! Ela congelou, o coração deu um salto. Lentamente, virou-se para se encontrar cara a cara com Rafael Almeida. Rafael, sussurrou, uma mistura de emoções atravessando-a. Surpresa, medo e algo mais que ela não conseguia nomear. Eu estive procurando por você, disse ele, sua voz suave, mas intensa. Precisava saber se você estava bem, se o dinheiro se realmente te ajudou. Beatriz olhou ao redor, consciente dos olhares curiosos de seus colegas voluntários. Este não é o lugar, disse em voz baixa. Podemos conversar lá fora. Saíram juntos do centro comunitário, caminhando em silêncio até chegarem a um pequeno parque próximo. O pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados e rosados, criando um cenário surreal para este encontro inesperado. O que você está fazendo aqui, Rafael? Perguntou Beatriz finalmente, sentando-se em um banco. Rafael,
Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Como eu disse, estava procurando por você. Eu tenho pensado muito em você. No que aconteceu naquela noite. Precisava saber se você estava bem. Beatriz o olhou, estudando seu rosto. Ele parecia diferente do homem que ela conhecera naquela noite. Havia uma suavidade em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela não tinha visto antes. Estou bem, disse ela suavemente. Melhor que, bem, na verdade, aquele dinheiro mudou minha vida. Estou na faculdade agora, estudando serviço social. Quero ajudar outras pessoas que estão na situação em que eu estava. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Fico feliz em ouvir isso. Realmente, fico feliz. Eu também tenho tentado fazer as coisas de maneira diferente desde aquela noite. Ele contou a ela sobre seu trabalho filantrópico, sobre como estava tentando usar sua riqueza e influência para fazer uma diferença positiva no mundo. Enquanto conversavam, Beatriz sentiu que algo mudava entre eles. O medo e a vergonha que ela havia associado a Rafael começaram a se dissipar, substituídos por uma curiosidade e um respeito crescentes. Por quê? Perguntou finalmente. Por que você fez tudo isso? Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. Porque você me fez perceber o quão vazia era minha vida. Respondeu finalmente. Eu tinha todo o dinheiro do mundo, mas estava disposto a machucar alguém inocente só para preencher um vazio dentro de mim. Quando vi você naquela noite, tão assustada e vulnerável, foi como se eu me visse pela primeira vez em anos. E não gostei do que vi. Beatriz assentiu, compreendendo. Aquela noite também me mudou, admitiu. Me fez perceber que eu tinha que lutar por algo melhor, que não podia, continuar sendo uma vítima das circunstâncias. Eles se olharam, um entendimento silencioso, passando entre eles. Duas almas que haviam tocado o fundo do poço e encontrado força para se levantar e se redefinir. E agora? Perguntou Beatriz, surpreendendo-se com a própria pergunta. Rafael sorriu suavemente. Agora, se você me permitir, gostaria de conhecê-la de verdade. Não como naquela noite, mas como duas pessoas que estão tentando fazer do mundo um lugar melhor. Talvez possamos trabalhar juntos em alguns projetos beneficentes, sem pressões, sem expectativas. Apenas duas pessoas tentando fazer o bem. Beatriz considerou a oferta. Uma parte dela queria dizer não, cortar todos os laços com aquele capítulo doloroso de sua vida. Mas outra parte, uma parte que se tornava mais forte a cada dia, via a oportunidade de criar algo positivo a partir de uma experiência que poderia tê-la destruído. Tudo bem, disse finalmente, mas com uma condição. Tudo tem que ser transparente. Nada de segredos, nada de agendas ocultas. Rafael assentiu solenemente. Você tem minha palavra. Enquanto se levantavam do banco, preparando-se para ir embora, Beatriz não pôde evitar sentir que estava à beira de algo importante. Não sabia se era o começo de uma amizade, de uma parceria profissional ou de algo mais. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se esperançosa em relação ao futuro. O que nenhum dos dois sabia era que seu reencontro não havia passado despercebido à distância, escondida atrás de uma árvore. Clara havia presenciado toda a cena. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva, ciúmes e suspeita. Para ela, isso era a confirmação de todas as suas suspeitas sobre a repentina mudança na vida de Beatriz. Então esse é o seu segredo, irmãzinha, murmurou para si mesma, enquanto via Beatriz e Rafael se afastarem juntos. Bem, vamos ver quanto tempo dura seu conto de fadas. Com o coração cheio de amargura, Clara deu meia volta e se afastou na direção oposta, sua mente já maquinando formas de desmascarar o que ela percebia como a hipocrisia de sua irmã. O reencontro de Beatriz e Rafael havia plantado a semente de um conflito que logo ameaçaria destruir não apenas a relação entre as irmãs, mas também o frágil novo mundo que Beatriz estava construindo para si mesma. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções e mudanças para Beatriz. Sua colaboração com Rafael em diversos projetos beneficentes
abriu seus olhos para um mundo de possibilidades que ela nunca antes havia imaginado. Juntos, trabalharam em programas de apoio para mulheres jovens em situação de vulnerabilidade. Criaram bolsas de estudo para estudantes de baixa renda e estabeleceram um centro de capacitação profissional em um dos bairros mais desfavorecidos da cidade. À medida que passavam tempo juntos, Beatriz descobriu um lado de Rafael que nunca teria imaginado naquela fatídica noite no hotel. Ele era compassivo, inteligente e estava genuinamente comprometido em fazer do mundo um lugar melhor. Pouco a pouco, o medo e a desconfiança inicial deram lugar a uma amizade profunda e, para a surpresa de ambos, a um afeto que crescia dia após dia. No entanto, enquanto Beatriz florescia em sua nova vida, seu relacionamento com Clara se deteriorava rapidamente. As ausências frequentes de Beatriz, suas novas amizades e sua crescente confiança eram uma fonte constante de conflito entre as irmãs. Uma noite, depois que Beatriz chegou tarde novamente, Clara explodiu. "Quem é ele, Beatriz? Quem é esse homem com quem eu te vi?" Beatriz congelou, surpresa pela pergunta. "Do que você está falando, Clara?" "Não minta para mim", sibilou Clara, seus olhos brilhando de fúria. "Eu vi você com ele no parque há meses. Alto, elegante, claramente rico. É ele quem está te sustentando? É assim que você paga a faculdade?" A cor abandonou o rosto de Beatriz. "Não é o que você está pensando", disse fracamente. "Ah, não é?" zombou Clara. "Então me ilumine, irmãzinha, porque de onde eu estou, parece que você tem bancado a santinha enquanto faz exatamente a mesma coisa que eu. A única diferença é que você pescou um peixe maior." As palavras de Clara atingiram Beatriz como um tapa. "Você está errada", disse ela, sua voz tremendo de emoção. "Rafael é um amigo. Estamos trabalhando juntos. Em projetos beneficentes, ele está me ajudando a ajudar os outros." Clara soltou uma risada amarga. "Projetos beneficentes? É assim que chamam agora? Me diga, Beatriz, quanto tempo passou desde que eu te dei o conselho de procurar um homem rico até você encontrá-lo? Semanas? Dias? Chega!" gritou Beatriz, as lágrimas correndo por suas bochechas. "Você não tem ideia do que está falando. Eu trabalhei duro para chegar onde estou. Eu estudei, me esforcei. Sim, Rafael me ajudou no início, mas não da maneira que você pensa. Ele me salvou naquela noite." As últimas palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las. Clara a olhou, seus olhos estreitados com suspeita. "Que noite, Beatriz? Do que você está falando?" Encurralada, Beatriz desabou no sofá e, entre soluços, contou a Clara toda a história. A noite desesperada, o encontro com Rafael, como ele havia parado e a ajudado sem pedir nada em troca. Quando terminou, ela esperava ver compreensão nos olhos de sua irmã. Em vez disso, encontrou um olhar de desprezo que a gelou até os ossos. "Então você é melhor do que eu, hein?" disse Clara, sua voz fria como gelo. A pequena Beatriz, tão pura e nobre, salva por um cavaleiro de armadura brilhante. Enquanto eu me arrastava nas ruas para sustentar nós duas, você deu um jeito de enrolar um milionário. Parabéns, irmãzinha. Você ganhou o prêmio grande. "Clara, por favor", suplicou Beatriz. "Não é assim. Eu nunca." Mas Clara já havia se virado, indo em direção ao seu quarto. "Poupe suas explicações. Beatriz, não preciso mais delas. Você deixou bem claro de que lado está." A porta se fechou com força, deixando Beatriz sozinha na sala, tremendo e chorando. Ela sentia que seu mundo, tão cuidadosamente reconstruído nos últimos meses, estava desmoronando ao seu redor. Com mãos trêmulas, ela pegou seu telefone e discou o número de Rafael. Quando ele atendeu, sua voz preocupada do outro lado da linha, Beatriz mal conseguiu conter um soluço. "Rafael", disse ela, sua voz quebrada. "Preciso te ver. Tudo está desmoronando." "Estou a caminho", respondeu ele sem hesitar. "Espere por mim, Beatriz. Você não está sozinha nisso." Enquanto esperava, Beatriz olhou ao redor, para o pequeno apartamento que havia sido seu lar por tanto tempo. Agora parecia uma gaiola, cheia de lembranças amargas e sonhos despedaçados.
Como ela tinha chegado a esse ponto? Como poderia consertar as coisas com Clara? O que Beatriz não sabia era que, em seu quarto, Clara estava tomando uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Com lágrimas de raiva nos olhos, ela empacotava uma pequena mala. Não podia suportar ficar mais um minuto. No mesmo espaço que sua irmã, a santa Beatriz, que havia conseguido tudo o que Clara sempre sonhara. Quando Rafael chegou ao apartamento, encontrou Beatriz encolhida no sofá. Ele a abraçou sem dizer uma palavra, oferecendo o conforto que ela tanto precisava. Foi nesse momento, nos braços de Rafael, que Beatriz ouviu a porta da frente se abrir e fechar. Ela se levantou de um salto, correndo para o quarto de Clara, apenas para encontrá-lo, vazio, com as gavetas abertas e os pertences de sua irmã desaparecidos. Ela se foi, sussurrou Beatriz, o horror da realização a atingindo como uma onda. Clara se foi. E é minha culpa, Rafael assegurou, enquanto ela desabava, sem saber que este era apenas o início de uma tempestade que ameaçava varrer tudo o que Beatriz havia construído. O desaparecimento de Clara era apenas o primeiro ato de um drama que testaria não apenas o vínculo entre as irmãs, mas também o relacionamento nascente entre Beatriz e Rafael, e a própria determinação de Beatriz em manter o rumo de sua nova vida. Os dias seguintes ao desaparecimento de Clara foram um turbilhão de emoções para Beatriz. A culpa, a preocupação e o medo se misturavam em um coquetel tóxico que ameaçava consumi-la. Apesar de seus esforços e os de Rafael para encontrar Clara, parecia que a irmã mais velha havia desaparecido no ar, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e um coração partido. Beatriz mergulhou em seus estudos e no trabalho voluntário com uma intensidade quase frenética, como se pudesse preencher o vazio deixado por Clara com atividade constante. Rafael permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso e compreensão, mas até mesmo ele podia ver que Beatriz estava à beira do colapso. Foi durante esse período sombrio que Beatriz começou a questionar tudo. O que havia construído? Será que ela realmente merecia essa nova vida? Teria abandonado Clara em sua busca por algo melhor? As dúvidas a corroíam, ameaçando desfazer todo o progresso que ela havia alcançado. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no centro comunitário, Beatriz recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de um hospital nos arredores da cidade. Clara havia sido internada, gravemente doente, e pedindo para ver sua irmã. Sem pensar duas vezes, Beatriz se precipitou para o hospital, com o coração batendo freneticamente. Rafael insistiu em acompanhá-la, preocupado com seu estado emocional. Quando chegaram, encontraram Clara em uma cama de hospital, pálida e abatida. Os meses na rua haviam cobrado seu preço, e uma combinação de desnutrição e uma pneumonia não tratada a haviam levado à beira do colapso. Ao ver sua irmã mais nova entrar no quarto, os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Beatriz sussurrou com voz rouca. Sinto muito mesmo. Beatriz correu para a cama, pegando a mão de Clara entre as suas. Não, Clara, eu é que sinto muito. Nunca deveria ter escondido nada de você. Deveria ter sido honesta desde o início. As irmãs choraram juntas, anos de ressentimento e mal-entendidos derretendo naquele abraço desesperado. Rafael se manteve discretamente ao fundo, dando às irmãs o espaço que precisavam para se reconciliar. Quando finalmente se acalmaram, Clara olhou para Beatriz com olhos cansados, mas claros. Fui tão tola. Beatriz estava tão cega pelo ciúme e ressentimento que não pude ver o quanto você havia crescido, o quão forte você se tornou. Me perdi em minha própria amargura e quase perdi tudo. Beatriz apertou a mão de sua irmã. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Vamos superar. Isso juntas, eu prometo. Foi nesse momento que Rafael deu um passo à frente, pigarreando suavemente. Clara olhou para ele, reconhecendo-o do parque, e uma sombra de vergonha cruzou seu rosto. Senhor Almeida, disse ela fracamente, eu devo-lhe um pedido de desculpas. Julguei mal suas intenções e as de minha irmã. Rafael balançou a cabeça, sua voz suave e compreensiva. Não há necessidade de desculpas, Clara.
Todos cometemos erros. O importante é que estamos aqui agora e que podemos nos ajudar mutuamente a curar e crescer. Nos dias e semanas que se seguiram, Beatriz dividiu seu tempo entre o hospital, onde cuidava de Clara, e seus estudos e trabalho voluntário. Rafael se manteve como uma presença constante e solidária, ajudando em tudo o que podia. À medida que Clara se recuperava fisicamente, ela também começou um processo de cura emocional. Com a ajuda de Beatriz e dos terapeutas do hospital, Clara começou a enfrentar os traumas e as feridas que a haviam levado a tomar decisões destrutivas no passado. Beatriz, por sua vez, encontrou uma nova profundidade em sua vocação de serviço social. A experiência com Clara lhe mostrara em primeira mão quão desesperadas as pessoas podiam ficar e quão importante era estender uma mão amiga nos momentos mais sombrios. Quando finalmente chegou o dia em que Clara recebeu alta, Beatriz a surpreendeu com uma notícia que mudaria suas vidas. "Conversei com Rafael", disse ela, seus olhos brilhando de emoção. "Decidimos expandir nosso programa de ajuda. Vamos abrir um centro de reabilitação e capacitação para mulheres que querem deixar a vida nas ruas. E queremos que você faça parte disso, Clara. Sua experiência pode ajudar outras mulheres a encontrar um novo caminho." Clara olhou para sua irmã, sobrecarregada pela emoção. "Você está falando sério? Acha que eu poderia?" "Acho que você seria perfeita", interrompeu Rafael, que estava ouvindo da porta. "Sua perspectiva é inestimável, Clara. Você poderia fazer uma verdadeira diferença nas vidas dessas mulheres." Com lágrimas nos olhos, Clara assentiu. Obrigada a vocês dois. Não sei se mereço, mas prometo que darei o melhor de mim." Enquanto saíam do hospital juntos, Beatriz não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que sua vida havia sido nos últimos anos. Da pobreza desesperada à esperança, do medo à determinação, da solidão a uma rede de apoio e amor. Ela olhou para Clara, que caminhava ao seu lado, e depois para Rafael, que a seguia com um sorriso caloroso, e sentiu seu coração se encher de gratidão e amor. O futuro que se estendia diante deles estava cheio de promessas e possibilidades, mas também de desafios. Eles sabiam que o caminho não seria fácil, que haveria obstáculos e momentos difíceis. Mas agora tinham algo que antes lhes faltava. Tinham uns aos outros, e a força que vem de saber que, não importa quão escura seja a noite, sempre há esperança de um novo amanhecer. 5 anos se passaram desde aquele dia no hospital e a vida de Beatriz, Clara e Rafael havia mudado de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. O Centro de Reabilitação e Capacitação para Mulheres, que eles haviam chamado de Novo Amanhecer, tornara-se um farol de esperança na cidade. Sob a direção conjunta de Beatriz e Clara e com o apoio constante de Rafael, o centro havia ajudado centenas de mulheres a escapar de situações de abuso e exploração, oferecendo-lhes não apenas um refúgio seguro, mas também as ferramentas e a confiança para construir uma nova vida. Clara, em particular, havia florescido em seu papel de mentora e conselheira. Sua própria história de luta e redenção ressoava profundamente com as mulheres que chegavam ao centro, e sua empatia e compreensão haviam sido fundamentais para o sucesso do programa. Beatriz, por sua vez, havia completado seu mestrado em serviço social e se tornara uma voz respeitada no campo da reabilitação e empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Seus artigos e palestras inspiravam outros a se juntarem à causa, e o Novo Amanhecer se tornara um modelo que outras cidades buscavam replicar, e Rafael havia encontrado em Beatriz e no trabalho do centro uma razão para viver além da acumulação de riqueza. Seu relacionamento com Beatriz havia florescido lentamente, construído sobre uma base de respeito mútuo, compreensão e um desejo compartilhado de tornar o mundo um lugar melhor. Era uma tarde ensolarada de primavera, quando Beatriz reuniu todos no jardim do centro para um anúncio especial. As mulheres residentes, a equipe, Clara e Rafael se reuniram, curiosos para saber que notícias ela traria. Beatriz, radiante e com um sorriso que iluminava todo o seu rosto,
Pegou a mão de Rafael antes de se dirigir a todos. Família, começou ela, porque era isso que todos haviam se tornado com o passar dos anos. Tenho 2 notícias maravilhosas para compartilhar com vocês hoje. Um murmúrio de excitação percorreu a multidão. Primeiro, continuou Beatriz, tenho o prazer de anunciar que o Novo Amanhecer recebeu uma doação significativa que nos permitirá expandir nossos serviços para outras 3 cidades no próximo ano. Os aplausos e vivas encheram o ar, mas Beatriz levantou uma mão, pedindo silêncio com um sorriso. E segundo, disse ela, apertando a mão de Rafael. Rafael e eu queríamos que vocês fossem os primeiros a saber. Estamos esperando um bebê. A explosão de alegria foi imediata. Clara foi a primeira a abraçar sua irmã, lágrimas de felicidade correndo por suas bochechas. Oh, Beatriz, sussurrou. Mamãe e papai estariam tão orgulhosos de você, de nós. Enquanto as felicitações e os abraços continuavam, Beatriz não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que a trouxera até este momento, daquela noite desesperada nas ruas de São Paulo até este dia, rodeada de amor, propósito e esperança. Ela olhou para Rafael, cujos olhos brilhavam de amor e promessa, e depois para Clara, cuja transformação era um testemunho vivo do poder da segunda chance. Naquele momento, Beatriz soube com certeza que não importa quão escuro o caminho possa parecer, sempre há esperança de um novo amanhecer. Sua história, a história de Clara, a história de cada mulher no novo amanhecer era prova disso. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, banhando o jardim em uma luz dourada, Beatriz colocou uma mão sobre seu ventre, onde crescia a promessa de um novo futuro. Com Rafael ao seu lado e Clara por perto, ela se sentiu repleta de uma paz e uma alegria que uma vez acreditou impossíveis. Este não era o fim de sua história, ela percebeu. Era apenas o início de um novo capítulo, um cheio de possibilidades infinitas e do tipo de amor que transforma não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. E enquanto a noite caía suavemente sobre São Paulo, as luzes do novo amanhecer brilhavam como um farol, uma promessa constante de que sempre há esperança, sempre há uma chance de redenção, e sempre há a possibilidade de um novo amanhecer